Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h04, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e a nossa entrevista do dia, recebendo aqui o vice-prefeito e secretário de saúde do município, Dr. André Spadaro. Doutor André, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia a todos a toda a equipe, a todos que acompanham o primeiro jornal da Prever FM. Agradeço aí inicialmente pelo convite, pela oportunidade, e é sempre um prazer aí para a gente poder conversar um pouco aí sobre Botucatu, em particular sobre saúde. Agradeço imensamente pela oportunidade, Márcio. Agora como secretário de saúde, né? A princípio, quando da montagem do governo, se esperava, quando da divulgação, que o doutor André Spadaro seria o secretário de saúde. Demorou um tempinho, mas agora está como secretário de saúde, a sua área que atuou, inclusive, no governo passado. Exato, Márcio. É uma segunda passagem, né? Vamos dizer. Na primeira passagem ainda na gestão do prefeito Pardini, nos 2 mandatos. Estive à frente da Secretaria de Saúde por 6 anos, período que enfrentamos, né? A pandemia, um período aí turbulento aí para todo o país, do ponto de vista sanitário. Então foi um trabalho aí, modéstia à parte, muito sólido, muito sólido, muito reconhecido. E realmente existia essa perspectiva aí no início da gestão do Fábio, na composição do governo, de eventualmente eu já assumir, vamos dizer, de cara a saúde, mas aí eu particularmente também tinha esse objetivo de ter uma visão um pouco mais ampla do governo, né? Então, de ocupar a Secretaria de Governo para ter um pouco mais de transversalidade, poder estar fazendo essa interlocução com todas as secretarias, né? E de certa forma participando de uma forma mais ampla aí do governo. E o Fábio também tinha um conceito de fazer uma avaliação. Vamos dizer, Botucatu sempre teve uma tradição de médicos sendo secretários da saúde, mas houve essa ideia, esse conceito de uma figura de um gestor, de um executivo, para a gente poder tentar fazer alguns ajustes, muitas vezes alguma pessoa, talvez de fora até do meio, podendo ter alguma visão diferente de como as coisas funcionam e trazendo da sua experiência aí na iniciativa privada novos conceitos, novas dinâmicas, alterando algumas questões, e que funcionou bem com o nosso ex-secretário Éder Lupe, que tem participado ainda bastante com a gente das discussões, implementações que estão em andamento. Mas depois desse período inicial que o prefeito Fábio comenta bastante, de implantação do Hospital do Bairro, implantação da unidade do Cachoeirinha, vamos dizer assim, desafios mais propriamente naquele começo, bem no comecinho de engenharia mesmo, né, que é a profissão do Éder Lupe, que foi secretário durante esse primeiro trimestre. Agora acho que a gente já rapidamente, e é muito dinâmica essa questão, tanto de política e tanto na saúde, já houve esse entendimento de que nesse momento a gente já virou uma chave e que é um momento agora de ter uma experiência realmente técnica na área, uma experiência médica. Então isso foi amadurecendo ao longo de algumas semanas, em conversas super tranquilas e produtivas entre a minha pessoa, o Fábio e o Éder. A gente entendeu ali já então no final do primeiro trimestre por fazer essa transição e que eu assumisse então esse novo desafio de retomar, né, à frente da pasta da saúde. Estou acumulando aí com a gestão da Secretaria de Governo. Então, de certa forma, a gente juntou aí tudo para que a gente possa também ter essa visão mais ampla, mas focar especificamente na saúde, que é uma área que tem muitos desafios. A gente certamente vai discutir alguns deles aqui agora. Começar com o Hospital do Bairro, né? Que a princípio, principalmente o Éder, como gestor, o Hospital do Bairro, concentrando em cima disso, a princípio, a gestão, né? A participação do secretário Éder. E nós demos a notícia agora há pouco, inclusive, né? 100 cirurgias já foram feitas no Hospital do Bairro, né? Quer dizer, o mecanismo já está andando, as pessoas estão sendo operadas e o objetivo do Hospital do Bairro está sendo alcançado, né? Não, exatamente. Então, no início da gestão, a gente tinha ali um final da obra, né, do Hospital do Bairro, com dificuldades, o que uma obra desse porte tem. A gente faz uma reforma pequena em casa, Claro. já é difícil, né, Márcio? Imagina você fazer uma reforma do tamanho que foi feita aí no Hospital do Bairro. Então, foram uma série de desafios de engenharia mesmo, como eu disse, rede de ar, rede de gases, ar-condicionado, enfim, questões técnicas aí que foram superadas. Houve dificuldades com a empresa que prestava serviço, o contrato foi interrompida, é importante a gente lembrar. Então, a mão de obra final foi feita pela equipe da prefeitura, da zeladoria, da infraestrutura. Então, foi um trabalho muito grande
capitaneado aí pelo prefeito Fábio Leite, o Éder na ocasião. Eu vim acompanhando isso tudo, até que no dia 10 de março, então, iniciaram-se efetivamente as cirurgias eletivas propriamente. Então, a gente tem essa demanda, já é uma demanda antiga, né, de vários anos, é uma demanda reprimida de milhares de botucatuenses, infelizmente, que vinham aguardando cirurgias eletivas, que o HC acaba não conseguindo fazer por conta de todo o volume que atende de pessoas, da complexidade dos casos. Então, esses casos mais simples acabam ficando e ficavam na fila, né, por muitos anos até, infelizmente, praticamente em torno de 4.000 pessoas aguardando algum tipo de cirurgia eletiva. Então, no dia 10 de março, a gente já conseguiu dar esse start, aí, dar esse começo, fazendo cirurgias aí da área de urologia, cirurgias da área de dermatologia, depois cirurgia vascular, oftalmologia e cirurgia e gastrocirurgia. Então é esse momento que a gente está e rapidamente, em pouco mais de 30 dias, a gente já atingiu um objetivo. A meta era até de 60 cirurgias no primeiro mês, mas um pouco mais de 30, 35 dias, a gente já atinge essa marca, que é uma marca, acho que bastante relevante, de 100 cirurgias. E eu acho que agora a tendência é não parar mais, né? Essa é a meta, essa é a missão passada pelo prefeito Fábio Leite, para que a gente agora acelere e consiga até ampliar esse número de cirurgias. A ideia é subir para 100 por mês, 120, quem sabe a gente atingir nos próximos meses até 250 cirurgias por mês. E começar agora, Márcio, entrar numa fase, a gente foi selecionando, é claro, até para começar, para a equipe se capacitar, para a gente entender o equipamento, testar todas as funções ali, as estruturas do hospital, com cirurgias bastante simples. Então, por exemplo, na urologia, cirurgias de fimose, mas nós tínhamos lá dezenas de pessoas aguardando uma cirurgia de fimose. Entendi. E a gente sabe que não acabariam não sendo feitas no HC. Entendi. Pela complexidade e por ser uma cirurgia muito simples. Então a gente foi ampliando essa embora seja cirurgias de baixa e média complexidade, você tem uma diferença, por exemplo, de uma cirurgia de fimose para uma cirurgia de uma vesícula, né, de colecistectomia por vídeo, que é onde a gente quer chegar. Então, acho que nos próximos 30 dias a gente consegue colocar toda essa amplitude. Cirurgias aí com anestesia já começaram algumas, por exemplo, as cirurgias de hérnia, anestesia, por exemplo, na RAC, né, aquela que faz aquela anestesia na coluna. Agora nós estamos preparando para começar as cirurgias com anestesia geral. Então, a vesícula é uma delas. Eu acho que é uma das principais metas nossas. Acho que vocês devem acompanhar aqui, receber frequentemente reclamações de ouvintes que estão aguardando uma cirurgia de vesícula há muito tempo, acabam indo no pronto-socorro adulto várias vezes e não conseguem, às vezes transferidos para o HC e acabam não conseguindo essa cirurgia. Então, temos aí mais de 300, em torno de 350 cidadãos de Botucatu hoje que aguardam uma cirurgia só de vesícula. Então, a gente vai caminhar nesse sentido agora. Então, a principal demanda é a vesícula? É uma das principais, a vesícula. Depois, em seguida, a gente tem as hérnias, né? Tanto hérnia aqui na região da virilha, né? Hérnia inguinal, hérnia na região do umbigo, a hérnia umbilical. Então, a gente está começando já a fazer as hérnias. Em seguida, começamos com a vesícula e uma outra demanda muito grande também de cirurgia de catarata. Então, temos aí mais de 300 pessoas também, quase 400 pessoas aguardando uma cirurgia de catarata. Já estamos caminhando com algumas cirurgias de oftalmologia. E em seguida, já se fechou o entendimento com a equipe que vai fazer a cirurgia. Tem alguns equipamentos que são equipamentos bem, bem caros, inclusive, bem específicos para fazer a cirurgia de catarata. Já estão sendo providenciados pela essa equipe que foi designada aí pela OS Pirangi, que é quem ganhou o chamamento, quem está fazendo a condução aí do hospital. A gente acredita que também em breve, mais algumas semanas ou dentro de um mês, a gente consiga começar também a fazer cirurgias de catarata. Então, eu acho que é um hospital que tem tudo para trazer assim, muita alegria e tirar, né, sofrimento de muitas pessoas que estão aguardando aí para um procedimento eletivo aqui em Botucatu. Nos últimos dias, o prefeito Fábio Leite anunciou algumas novidades aí nos 100 dias de governo e tal, e algumas relacionadas também às unidades de saúde, né? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso também, porque a reclamação de algumas pessoas, a gente recebe quase que semanalmente aqui, por que o pronto-socorro pediátrico saiu do Hospital do Bairro, está lá no Unesp, a dificuldade de se conseguir de madrugada se deslocar até a Unesp e tudo mais, mas me parece que nessa informação que também em algumas unidades de saúde a gente vai ter também um pronto-socorro pediátrico nessas unidades, é isso, doutor? Márcio, acho que a questão aí da urgência e emergência talvez tenha sido a principal razão aí dessa transição já para a gente reassumir a saúde e conduzir esse processo. Então,
A urgência e emergência certamente é um dos pontos mais críticos aí da saúde, não só aqui em Botucatu, isso no país todo. Uhum. A gente tem dificuldades com isso, embora né, nas últimas 2 gestões do prefeito Pardini, eu era secretário da Saúde por muitos anos, muito investimento foi realizado nessa área. Então, dentro do próprio do convênio com o Hospital das Clínicas, do pronto-socorro adulto, do infantil, a gente saiu aí de cifras de 3 milhões de reais por ano de investimento para praticamente 20 milhões de reais agora por ano de investimento, com aumento de profissionais, tanto de enfermagem, multiprofissional, equipe multiprofissional, médicos. Saímos de 2 médicos aí por período para chegar a quase 9, 10 médicos em momentos de pico. Tá. Além disso, né, recapitulando aqui, fizemos a abertura de 10 pronto-atendimento noturno, que a gente tinha o conceito, né, a ideia de que isso poderia reduzir o fluxo de pessoas no pronto-socorro, que a gente sabe que a sua maioria que procura o pronto-socorro, isso acaba sobrecarregando o serviço de urgência e emergência, são de pessoas que eventualmente têm condições que poderiam ser resolvidas na atenção primária, no posto de saúde. Então, de 70% a 75% das pessoas que procuram o pronto-socorro têm condições que poderiam ser resolvidas fora do pronto-socorro e idealmente deveriam ser resolvidas assim, mas é uma coisa muito difícil, culturalmente as pessoas têm essa questão, esse hábito de procurar o pronto-socorro. E um dos entendimentos desse modelo ampliado de pronto-atendimento noturno não ter surtido o resultado esperado, no meu entendimento, hoje depois de uma avaliação ao longo desses anos, é a questão da procura pelo exame complementar, Márcio. Ou seja, o raio-x de tórax, né, o raio-x do corpo todo, o raio-x, e exames laboratoriais, então exames de sangue. Então a pessoa acaba... Hoje existe uma cultura muito grande, acho que se você atender uma pessoa, fizer um exame físico de meia hora, examinar ela inteirinha, mas se você não pedir um raio-x, um exame de sangue, culturalmente as pessoas entendem, não, mas esse médico não é bom. Aí você pode ter um outro lado, um médico que nem põe a mão no paciente, nem examina, mas pede uma série de exames. Ótimo, esse médico é muito bom, pediu exames. Isso é uma questão cultural difícil de combater. Mas o entendimento hoje é bastante claro nesse sentido, de que a gente precisa fazer uma reestruturação. Acho que esse modelo, da forma como está hoje, vamos dizer, centralizado, com um pronto-socorro adulto e um pronto-socorro infantil, eu acho que ele está saturado. Então esse é meu entendimento, eu tenho passado isso com muita frequência nas discussões com o Fábio, já na campanha e agora durante a gestão, de que é um modelo que ele atingiu o seu limite. Então não se trata mais de colocar um pouco mais de recurso e põe mais um médico, põe mais 2 enfermeiras, põe mais um médico, põe mais 2 enfermeiras, que até a questão da estrutura física, o número de salas, o cidade tamanho da está recepção, crescendo muito, né? Cidade crescendo muito, se desenvolvendo. Então a gente entendeu que o momento agora é de uma reestruturação ampla desse modelo. Então eu hoje, saindo daqui de manhã, eu tenho reunião no Conselho Municipal de Saúde, onde a gente vai apresentar essa proposta de reestruturação. Então, lembrando que o Conselho de Saúde ele é um conselho deliberativo, a gente precisa apresentar e aprovar todas as propostas que serão realizadas e investimentos da saúde para o Conselho. Então, eu vou apresentar esse modelo de reestruturação da urgência e emergência, que é um modelo, vamos chamar assim, de descentralização do serviço. Então, a ideia é aumentar, Márcio, os pontos de oferta de serviços de urgência e emergência na cidade, e nesse conceito, tendo equipe multiprofissional, equipe médica, raio-x e exame laboratorial localmente. Acho que talvez hoje uma das questões que a gente tem tido mais dificuldade e mais crítica é aquele paciente que vai no pronto-socorro, vamos dizer especificamente o adulto, colhe um exame de sangue, hoje todo esse exame ele é transportado para o Hospital das Clínicas e a pessoa acaba aguardando aí nesse processo de coleta, transporte, até sair o resultado. Você imagina a demanda, o volume do laboratório do HC também para atender pronto-socorro do HC e todo o hospital. Então, às vezes, a pessoa acaba aguardando ali 3 a 4 horas para poder ter esse resultado do exame. E isso talvez seja um dos pontos que tem gerado mais críticas e mais dificuldades no atendimento da população. Essa demora que quando a gente passa em frente ao pronto-socorro principal ali, né, próximo à Sabesp e tal, a gente percebe a quantidade de pessoas, né? E às vezes o pessoal, mas quanta gente? Mas às vezes tem que entender que a pessoa está aguardando o resultado do exame. Está aguardando o resultado de exame, aguardando para retornar, passar de novo com o médico. Exato. Muitas vezes a gente passa ali na frente e está lotado o pronto-socorro, eu entro aqui no sistema que eu consigo acessar de onde eu estiver, quantas fichas tem para atender, e você vê lá, tem 10 fichas para atender, está tranquilo, mas você tem 30 pessoas lá na frente aguardando, com um acompanhante, às vezes com 2 acompanhantes. Só isso já dá uma sensação, né, para as pessoas de que as coisas não estão fluindo bem, então isso pesa muito. Então a gente entendeu que essa questão de ter um modelo
com laboratórios locais, e hoje já existem empresas e laboratórios fazendo esse serviço, principalmente ligadas a serviços de unidade de pronto atendimento, né, de UPAs, em São Paulo e em outras cidades, que é montar um laboratório que é chamado de um laboratório compacto, que a gente tem a relação de todos os exames que são pedidos, mas a essência, 95% dos exames que são pedidos no pronto-socorro não passa de uma lista de 30 exames. Então a gente está discutindo e fazendo orçamentos com uma série de empresas já especializadas nisso e com o próprio HC, para que a gente possa ter localmente, no pronto-socorro adulto especificamente, e em todas essas outras unidades, que o objetivo então, é descentralizar e a gente ter ao longo dos anos, já começando com uma primeira unidade em 90 dias, pelo menos uma unidade de pronto atendimento em cada uma dos setores da cidade, ou seja, uma na região norte, sul, leste, oeste, já contando com pronto-socorro adulto e infantil. A discussão do pronto-socorro infantil, eu acho que ela é bem complexa, Márcio. Então, relembrando, o pronto-socorro teve que sair, a ideia era que a obra do hospital corresse com o pronto-socorro funcionando normalmente ali no Hospital do Bairro, pronto-socorro infantil, mas já logo no começo viu-se que seria necessário fazer reforço estrutural em locais onde faziam parte ali do pronto-socorro infantil, teve até uma queda de um pedaço de laje, houve uma preocupação muito grande, um entendimento que não se teria segurança adequada para operar ali. Então, ele foi para o HC. Eu vejo vantagens e desvantagens nesse modelo. Então, a primeira desvantagem, vocês já comentaram, a questão da distância realmente, a dificuldade de transporte, principalmente em horários, vamos dizer, não comerciais. Mas, por outro lado, ele traz grandes vantagens. A primeira, que é dentro desse modelo que a gente discutiu. Você já está dentro do Hospital das Clínicas, você já tem um laboratório lá. Quando você precisa de uma internação de uma criança mais grave, você não precisa fazer o transporte de uma criança, às vezes em situação crítica, precisando de respiração artificial, dentro de uma ambulância UTI, para ser transferido do bairro até o HC. Então, essa segurança, né, de você ter um pronto-socorro infantil ali dentro do Hospital das Clínicas, eu acho que é algo que não pode ser desprezado. Então, isso está sendo bastante discutido, amplamente discutido. Eu vou colocar essa discussão também lá no Conselho Municipal de Saúde. Então, num primeiro momento, a gente entende que o funcionamento do pronto-socorro infantil tem sido adequado, apesar da questão da distância, e não é um ponto que tem trazido tanta crítica. Temos uma questão no pronto-socorro infantil, que é esse mês agora de abril, mas principalmente maio e junho, a gente já começa todo mundo um pouquinho de blues aqui, já muda um pouco o tempo, embora o tempo esteja maluco, mas a ideia agora que outono, a temperatura cai um pouco, é um período de muita transmissão de doença respiratória em crianças, né? De bronquiolite. A gente já historicamente sabe que o número de atendimentos do pronto-socorro infantil aumenta bastante nesses 3 meses. Então já foram adotadas medidas de curto prazo de ampliar mais 24 horas por dia de plantão médico no pronto-socorro infantil para que a gente possa enfrentar esses 3 meses. Porque em julho as crianças saem de férias, deixam de se aglomerar, né, nas salas de aula, dentro das escolas. Essa transmissão cai e o volume de atendimento cai a partir de julho no pronto-socorro infantil. Essa então, diversidade, então, nós temos outras unidades de pronto-socorro na cidade e a partir de 90 dias já vão ter a primeira. A ideia a missão já é a partir de 90 dias a gente já ter um segundo local, né, na Zona Norte, de um pronto atendimento, inicialmente para adulto. É um modelo que pode ser utilizado para adulto e para criança, mas é importante a gente frisar que nesse primeiro momento o foco vai ser ampliar essa oferta de uma forma, né, significativa para atender esse volume grande que a gente observa principalmente no pronto-socorro adulto. Mas é um modelo que a gente vai submeter, né, ao governo federal, tem toda uma sequência que precisa ser feita, apresentar no Conselho Municipal de Saúde, apresentar num conselho de municípios depois subir para uma instância estadual, até chegar na instância federal, para habilitar o modelo de pronto atendimento, até para a gente poder ter um financiamento de todo esse sistema que deve custar, no final, ele todo implementado, algo em torno de 66 milhões de reais por ano, para que a gente possa fazer um atendimento aí com mais qualidade e com mais dignidade. Não que não seja feito, Márcio, eu costumo dizer que em Botucatu que a gente tem um número de equipamentos de saúde, comparativamente, né, com os municípios da região e principalmente com outros estados, que é algo exorbitante. Então a gente tem muito equipamento de saúde em Botucatu. Mas eu entendo, acho que a gente não pode se acomodar, a gente tem que entender as dificuldades que a gente tem, reconhecer que elas existem e buscar soluções para que a gente possa superar.
Bom, são 7h24, nós estamos aqui com o secretário municipal de saúde, doutor André Spadaro, no primeiro jornal. Nós vamos fazer um intervalo, tomar uma água, já já nós voltamos. Lembrando que o nosso WhatsApp 3440-1009, à sua disposição para você também fazer pergunta, para você fazer algum questionamento. Já já voltamos. 7h26, voltamos com o primeiro jornal, nesta manhã de quinta-feira, hoje recebendo o secretário municipal de saúde, doutor André Spadaro. Vacinação contra a influenza e outras vacinas, como é que está o panorama aqui em Botucatu? Porque, surpreendentemente, doutor André, você como médico e tal, deve também ficar bastante chateado quando a gente tem, de repente, um grupo, né, anti-vacina no mundo que chegou até o Brasil. Principalmente no antigo governo, isso foi, infelizmente, né, das pessoas deixarem de vacinar. Eu sou de uma época que você tomava vacina na escola, né, ficava na fila esperando o revolvinho ali, com prazer, com um sorriso no rosto, né, porque sabia que, e sempre, vacina salvou vida. Como é que está em Botucatu hoje a vacinação? A influenza começou no último dia 14, né? Isso, exatamente. Começou até um pouquinho antes, dia uma 7, semana dia 7, antes. isso, dia 7. Mas o que você falou, você tem toda a razão, Márcio. Isso é uma coisa que já se iniciou antes da pandemia, já tem alguns anos antes da pandemia, já se observava esse movimento antivacinal no mundo todo. E eu acho que a pandemia acabou gerando essa polarização na época, que persiste até hoje na política, em quase tudo que a gente faz na vida. Infelizmente, não vejo a hora disso se amenizar e eventualmente se resolver. Mas na pandemia isso se acentuou e teve um efeito além da questão da vacinação da Covid, né? Não preciso dizer aqui o meu envolvimento com a questão vacinal na época da Covid, todos os esforços que nós conduzimos aqui junto com o prefeito, na época o Pardini, com toda a equipe, para que a gente pudesse fazer a vacinação em massa aqui. Então, naturalmente, como médico, eu sou um defensor ferrenho da vacinação, mas isso acabou tendo impacto na vacinação e no Programa Nacional de Imunização, né, que é o PNI, mais amplo, ou seja, vacinas tradicionais de décadas, né, vacinas contra poliomielite, vacinas simples do dia a dia mesmo, que todo mundo tomava, que a gente sempre teve historicamente no Brasil coberturas extremamente elevadas. E referência no mundo, inclusive. Isso, né? e o ideal é que seja coberturas acima de 95%. A gente viu essa cobertura de vacinas simples, tradicionais, caindo de uma forma significativa nos últimos anos, e agora eu acho que ela começa a se recuperar um pouco, mas ainda a gente tem dificuldade. Então você fala, mas não tem vacina de dengue ainda, não tem, todo mundo assim, ansioso pela vacina, e a hora que você entra com uma campanha, por exemplo, da vacina da gripe e da influenza, a gente tem que, né, contar aí com o apoio de vocês, da imprensa, aqui da Prever, e de toda a imprensa, para estar todo ano, vamos dizer, de certa forma, estimulando, né? Insistindo e convencendo as pessoas da importância de você tomar uma vacina que já está aí há mais de 27 anos também, uma vacina consolidada e que reduz de forma significativa o número de casos graves, número de internações e números de óbitos, inclusive em pessoas mais vulneráveis. Então, a gente sente sim essa dificuldade, a vacina aí está já disponível, a gente começa com uma procura baixa e tem que estar toda semana e praticamente todo dia fazendo esse apelo à população. Então, a vacinação de influenza, nesse momento, ela está aberta em todas as unidades de saúde. Está diferente aí de anos anteriores, que a gente ia abrindo para um grupo específico e a cada semana ia ampliando. Ela já está aberta para todos os grupos chamados especiais. Então, e tem alguns grupos que já entraram definitivamente no calendário, como idosos, gestantes. Então, esses já fazem parte do calendário, não precisa nem esperar a campanha para poder vacinar. E aí todos os outros trabalhadores de saúde, trabalhadores da educação, caminhoneiros, pessoas com doenças crônicas, pessoas em situação de rua, ou seja, uma ampla gama de condições aqui chamadas de grupos especiais, já podem procurar as unidades de saúde. Todas estão abastecidas com a vacina da gripe, da influenza, e é importante que já tome essa vacina logo, né, antes que chegue o período realmente de inverno e de frio, embora está tudo, a gente já falou aqui, está tudo meio a gente já esteja meio meio de tempo, nós não casaquinho nos sabemos últimos dias, né? se vai ter o inverno. Faz tempo que a gente não tem um inverno para valer, mas caracteristicamente nesse período de inverno é que a gripe, a influenza tem uma maior incidência e pode levar a complicações graves, principalmente nesses grupos mais vulneráveis, idosos, crianças, né, pessoas com doenças crônicas, com imunodeficiência, que fazem quimioterapia, gestantes.
é fundamental que todos já procurem as unidades, todas as unidades estão abastecidas, no horário comercial pode procurar já para tomar a vacina, e fora do horário comercial nós temos aqui no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, no CS1, na frente do Senac, das 6 da tarde até em torno de 9, 9h30 da noite, também disponível para quem trabalha, tem dificuldade de procurar uma unidade de saúde durante o dia, não tem essa desculpa, pode procurar nossas unidades noturnas para que já tomar a vacina aí da gripe e da influenza. Eu vou tentar tomar hoje, que na sexta-feira passada o Centro de Saúde Escola tinha muita gente. Aí eu acabei desistindo porque a fila, sabe, mas hoje eu vou tentar, porque amanhã é feriado, amanhã não tem. Amanhã não tem e na segunda também não. Aí só de terça-feira em diante de horário novo. comercial, exatamente. E eu vi na grande imprensa, inclusive, o ministro Padilha, o ministro da Saúde Padilha, anunciando que as escolas públicas do Brasil todo também vão dar a vacina, né? E isso é uma coisa interessante, que a gente acabou de dizer no início do nosso bate-papo aqui, quando, da minha época escolar, dos bancos escolares, do primário que a gente chamava na época, você tinha a vacina lá, ia tomar a vacina e voltando nas escolas também, com autorização dos pais e tudo mais, as vacinas também nas escolas públicas do Brasil todo. Exato. Existe essa iniciativa também de fazer essa busca ativa, né, vamos dizer, nas unidades, e a gente também está implementando essa questão e vamos ampliar nesse sentido, mas tem essa barreira que você disse, que se acentuou, e é fundamental que se deixe bem claro para os pais que a vacina só é realizada naqueles que permitem, tem que ser uma permissão, inclusive por escrito, porque já existe, infelizmente, uma resistência nesse sentido. De pais, o grupo anti-vacina, né, que existe no mundo todo. Que vacina, a gente tem que respeitar, mas o trabalho o pai também tem que ser responsabilizado também, como né? médico, como gestor de saúde, é sempre trabalhar o convencimento. Mesmo na época da Covid, a gente já tinha essa polarização, a gente nunca obrigou ninguém a vacinar aqui, conseguimos, acho que essa é a forma que eu entendo que tem que ser feita, através do diálogo, do convencimento, né, em cima de dados técnicos, né, de estudos, a gente demonstrar essa importância, a relevância da vacina e que as pessoas então possam procurar e tomar com tranquilidade vacinas que já estão aí muitas vezes há décadas aí no calendário, e que a gente tem que voltar para coberturas elevadas. Imagina você voltar hoje em 2025 a ter casos de poliomielite, pessoas com deficiência física por conta de uma doença que você pode prevenir com duas gotinhas. Sarampo, né? Sarampo, né? Doutor André, o ano passado nós tivemos mais de 17 mil casos de dengue aqui em Botucatu, né? Esse ano aqui, a atualização que nós colocamos hoje, 821 casos, né? Comparativamente com o ano passado, está bem menor, né? Mas a gente percebe nos últimos dias que tem aumentado, né? Mesmo a gente falando, a maioria da imprensa deve falar, né, não deixar nenhum tipo de possível criadouro, uma tampinha de garrafa com água, a possibilidade de ser um criadouro e tudo mais. O que está faltando ainda nas pessoas? Elas realmente terem consciência de evitar de todas as formas esses criadouros, doutor? Márcio, acho que tem duas questões que a gente precisa comentar aqui. Então, a primeira delas você mencionou, nós estamos aí com 821 casos. Se a gente comparar com o ano passado, que foi um ano atípico no país todo, terrível. Mais de, vamos dizer, 6.400 casos aqui em Botucatu. Nós estamos com 821, ou seja, nós conseguimos, e havia uma expectativa esse ano e um risco por conta de diferença de circulação de sorotipo, da dengue, a gente ter algo semelhante ao que aconteceu no ano passado, em Botucatu, em todo o estado e no país, o que felizmente não ocorreu muito em conta das medidas aí que foram adotadas aqui por aqui. Então a gente está numa situação, vamos dizer, comparativamente ao ano passado, confortável, de estabilidade, com menos de 10% do número de casos que a gente teve no ano passado. Mas se você tirar o ano passado da estatística e comparar com os anos anteriores, é uma média elevada. Então, 821 casos também não é pouco caso. Entendi. E preocupa, e principalmente nesse momento agora, nós temos aí mais um feriado prolongado. Ontem recebi a atualização de todos os dados da dengue, aqui do NEI, coordenador da Vigilância Ambiental, e existe essa preocupação ainda agora no final de abril, e durante o mês de maio, que a gente tem que manter uma vigilância atenta. Então, todas as medidas ainda da prefeitura estão sendo adotadas, seja das equipes de agentes da vigilância, zeladoria, infraestrutura, cuidando de limpeza, eliminação de criadouros. Então, é importante a gente transmitir isso para a população,
embora a situação esteja sob controle, né, estável, e a tendência agora é de redução nos próximos 2 meses, mas que ainda temos patamares elevados com a média histórica, tirando a questão do ano passado, que foi atípico, e que temos que cuidar sim. E a gente, todo ano, a mesma coisa da vacina, sente essa dificuldade, né? Então, é fundamental essa participação da população. Não dá para imaginar, porque até a própria prefeitura e todas as instituições, enfim, envolvidas, não tem fôlego para passar na casa de cada um da gente aqui, de toda a população. São mais de 60 mil imóveis aqui em Botucatu, e o certo seria você fazer uma vistoria pelo menos uma vez por semana em todos os imóveis. Então é natural que o poder público não vai ter condições de fazer um trabalho desse, por mais que colocasse 10 mil pessoas de efetivo na rua. Então isso não é possível. Nós temos mais de 200 pessoas trabalhando com esse combate da dengue diariamente, mas é fundamental essa consciência da população, de cada um, de um morador. Eu sempre digo isso, a gente vai repetir isso todos os anos, que cada morador ele tem que ser o seu agente de combate de endemia, pelo menos na sua residência, né? Então a recomendação é que pelo menos uma vez por semana, né, no mínimo, que isso envolva toda a família, envolva as crianças. A gente faz esse trabalho de educação nas escolas, então, muitas vezes as crianças cobrarem dos pais, dá uma volta no quintal, dá uma volta na casa, dá uma olhada nos ralos, né, num vaso sanitário ali, numa edícula no fundo que não é muito utilizada, a descarga não é acionada com frequência, nos vasos, né, rever calhas eventualmente. Então, fazer esse trabalho, o ideal seria que a gente pudesse também contar com o apoio da população nesse sentido, somando os seus esforços que já são feitos por todas as equipes aí de combate ligadas ao poder público. Até porque o mesmo mosquito, né, pode também causar a chikungunya, né? Aqui, ó. Isso, e também dengue, o combate existe aí zika, também, né? chikungunya, inclusive febre amarela. Febre amarela também. Casos aí Tudo isso. em macacos, e tendo casos também em humanos no estado de São Paulo. Né, e é uma doença que é extremamente grave, que quando ela, felizmente já há muitas décadas que não se tem a febre amarela dentro da região urbana, mas é também transmitida na região urbana pelo mesmo mosquito da dengue. Então é fundamental que se faça esse combate. Ele tem que ser um esforço coletivo. Acho que talvez a grande dificuldade no país como um todo de se eliminar os focos é essa falta de adesão aí da população em geral no país todo nessas medidas aí de controle. Acho que se todo mundo fizesse pelo menos esse exercício uma vez por semana, dar uma olhada em todos os criadores que já são amplamente divulgados, reconhecidos, são quase sempre os mesmos, né? Potinho que vai dar... todo mundo já sabe, né? Só todo falta mundo fazer, sabe né? o que mas na prática acho que as pessoas acabam negligenciando e só acabam acendendo um alerta para a coisa quando você começa a ter uma explosão de casos e eventualmente óbitos. Acho que a gente tem que ser mais preventivo do que reativo só nos momentos em que a coisa foge de controle. No caso do Zika, chikungunya e tudo mais, né? A gente vai ter 2 feriados, né? E Botucatu tem inúmeros atrativos na zona rural, né? As belezas naturais de Botucatu. E o pessoal partiu o cachu, né? E vamos andar no meio da trilha, fazer trilha em mata e tudo mais. Então, se você tiver condição, porque é caro também, use um repelente. Exato. Que o preço é exorbitante, né? Mas use um repelente, use manga longa, né? Evite de shorts e tudo mais, que você pode ser picado por um mosquito, aí sim o perigo, né? Da chikungunya, da zika e tudo mais, né, doutor? Essa é uma preocupação agora. Nós temos mais um feriado prolongado, e não só, né, aqui dentro da cidade, mas principalmente as pessoas se deslocam muito para outras cidades, para o litoral em especial. Muitas vezes regiões que estão aí com uma infestação de mosquito e de casos de dengue numa proporção maior do que aqui de Botucatu, e acabam nesse retorno vindo contaminadas, e aí você encontra o mosquito aqui, então você traz o vírus de outras regiões. Isso acaba tendo um aumento no número de casos. E sempre acontece, né? Sempre depois de um feriado depois de prolongado. Feriados prolongados é clássico, depois do carnaval. No carnaval as pessoas viajam muito, principalmente para o litoral. Então isso todos os anos a gente observa, que no retorno de um feriado do carnaval, até pelo período do ano também, a temperatura, chuvas, né? Então você soma todos esses fatores, então é comum as pessoas retornarem infectadas. Isso a gente observar um aumento de casos aqui em Botucatu. Isso pode acontecer agora por conta de mais um feriado prolongado. Então, por isso, a gente tem que manter o nível de vigilância. Do mesmo jeito que é reconfortante dizer, olha, estamos com menos de 10% dos casos em relação ao ano passado, mas é um momento ainda que requer muita vigilância, muito cuidado, não podemos baixar a guarda.
vamos enfrentar mais abril e pelo menos maio, né? E até que esperar que a temperatura caia e diminua o volume de chuvas, que aí, em tese, o número de casos aí acaba reduzindo de uma forma mais drástica. Mas o recado é abril e maio ainda pedir ajuda à população para que todos fiquem vigilantes e nos ajudem e cada um seja o seu agente de combate dentro do seu domicílio e nos ajude a eliminar os focos aí do mosquito da dengue dentro da sua casa, porque 80% dos focos, isso já é repetido muitas vezes, está dentro da casa. As pessoas reclamam, é claro, do terreno, que precisa limpar o terreno, mas precisa também por outras questões, até do ponto de vista estético, do ponto de vista de cobra, escorpião, tem outras questões envolvidas, e também de eliminar criadores de mosquito da dengue, mas dentro da casa das pessoas é que está a grande maioria dos focos, 80%, isso é bem clássico, muitas vezes dentro mesmo, não é nem no quintal, é dentro da casa, traz uma geladeira ali onde acumula aquela geladeira que acumula água no pratinho. Do reservatório da geladeira As também. pessoas não veem, às vezes está dentro da sua própria casa, então quer dizer, não adianta só reclamar do vizinho, ou muitas vezes reclamar até do próprio poder público, em alguma área que seja pública, que nós estamos lutando arduamente, as equipes trabalhando arduamente dia a dia para eliminar, mas sem o apoio da população, gente aqui em Botucatu, em todas as cidades, vai ter dificuldades. É porque o mosquito, ia dizer, né, baseado no que já falou algumas vezes o doutor Alexandre Naime, infectologista, que esteve aqui diversas vezes, o mosquito, o voo dele é curto, né? Então ele pode, de repente, numa quadra ali, 100 metros. De 100 metros. 100 metros, né? Então, dentro, como o doutor André acabou de dizer, dentro da sua casa é que está o perigo. De repente você percebe, aquela janela ficou aberta, se você não tem condição de ter um inseticida ali, mas se possível, saia de manhã, coloque inseticida na sua casa, use o protetor, o repelente e tudo mais. Tente fazer o seu combate dentro da sua casa. Os reservatórios a gente fala todo dia para evitar de ter qualquer tipo de possível criador e tudo mais, mas o mosquito está dentro da sua casa. Potinhos de plástico, garrafa PET, e quando a gente eventualmente caminha com a equipe para ver, você vê de tudo, Márcio. Eu me lembro uma última vez que eu saí com a equipe para acompanhar o trabalho, nós fomos numa casa que tinha uma tartaruga, então ele tinha um recipiente de água para tartaruga, mas possivelmente não trocava aquela água com frequência. E uma coisa que é importante, mas que poucas pessoas fazem, não é só trocar a água, você precisa esfregar limpar aquele bem, recipiente, passar um produto, seja um detergente, seja uma água sanitária, mas esfregar para remover eventualmente aqueles ovos que foram colocados ali na parede do recipiente, e quando chove, enche de água, aquele ovo rapidamente já vira um mosquito e isso traz problemas. Então, retirar o pote de animal, de pet, né? Acho que todo mundo tem o seu cão, o seu gato, e os potes precisa esfregar o pote, não é todo só dia, trocar água. Todo dia, trocar água e esfregar. Pelo menos uma tudo. vez por semana. Acho que se você fizesse isso pelo menos uma vez por semana, dar uma geral na casa, no quintal, ver atrás da geladeira, trocar o recipiente, esfregar, colocar umas gotinhas ali de água sanitária, enfim. Não são cuidados difíceis de fazer, mas na prática a gente vê, infelizmente, a grande maioria das pessoas acaba negligenciando esse cuidado. Doutor André, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Primeiro Jornal. Espero que volte com boas notícias, com as outras unidades sendo inauguradas aqui dentro da cidade de Botucatu, para diminuir a reclamação do povo, principalmente se um dia voltarmos a ter aí um pronto-socorro pediátrico, ou 2 ou 3, né, para atender a demanda. A cidade tem crescido muito, né, e é natural que as pessoas... E só quem sente na pele, de repente, tem um filho de madrugada, tem que se deslocar até a Unesp, eu não tenho carro, eu não tenho motorista de aplicativo nesse horário, não consigo... E aí bate o desespero e é normal a pessoa acabar reclamando mesmo, né? Mas se bem que se fosse aqui no bairro, a pessoa mora numa outra região da cidade, ia ter a distância da mesma forma. Mas pegar a rodovia até a Unesp e tudo mais. Espero que na nossa próxima a gente tenha boas notícias dessas inaugurações também, doutor. Márcio, não tenha dúvida, acho que a saúde ela é muito ampla, né? Então, desde a atenção básica, passando pelo hospital do bairro, pela urgência e emergência, então, tem muitos desafios para serem enfrentados e nada pode ser deixado de lado, tudo é importante, tudo é relevante, mas eu tenho dito que essa missão que o prefeito Fábio Leite me colocou à frente da saúde, particularmente reestruturação da urgência e emergência, além de operação plena do hospital do bairro, serão aí prioridades máximas. Eu encaro isso como, tenho dito até em conversas aí com pessoas próximas, que eu encaro essa reestruturação da urgência e emergência com a mesma seriedade, nível de responsabilidade e entrega que a gente demonstrou aí no período da pandemia. Então,
A reestruturação da urgência e emergência hoje, para mim, como secretário de saúde, como médico, ela vai ser conduzida como se fosse a nova pandemia aqui de Botucatu, porque é algo que a gente realmente precisa transformar e melhorar a qualidade e a dignidade do atendimento da população. Muito obrigado, doutor. Um bom dia. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.